Eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma. Eu vou ler a partir do versículo 21, que é a perícope maior deste capítulo, do final do capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 21. O texto bíblico diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunharam a lei e os profetas, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação, mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é Deus também dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que só existe um só Deus, pelo que pela fé justificará circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Parece que eu e o Cook combinamos o texto de hoje, porque a aula foi exatamente sobre isso, mas no livro de Gálatas, no caso dele. A gente está na campanha de Natal, e a gente que anda pela cidade já está começando a ver as luzes de Natal. As decorações dos shoppings, as programações especiais, os famigerados panetones, chocotones nos lugares, nos tentando cada vez mais. Então, já há todo um clima. Esse clima na cidade, neste momento, não nos enganemos, tem a ver com o comércio. É a data em que o comércio mais lucra, é a data em que as pessoas gastam mais, é a data em que movimenta-se mais dinheiro no Brasil, porque você tem um estímulo maior ao consumo, e você tem também a realidade daqueles que são CLT, por exemplo, ou coisa parecida, que tem 13º, isso injeta mais dinheiro na economia, e a coisa vai por aí. E eu não sou daqueles, há cristãos mais fundamentalistas que não gostam de Natal, que não gostam de árvore, que não gostam de Papai Noel, porque dizem, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. É verdade, mas ele nasceu em algum dia, que não há consenso sobre qual é. Então, há muitos anos atrás, convencionou-se que era 25 de dezembro. Então, a gente celebra 25 de dezembro, sim. E quanto às luzes, ou às árvores, ou o Papai Noel, ou essas fantasias que envolvem o Natal, eu acho também que não há nada de mal nisso. Não é nada de mal na gente celebrar. Eu não sou tão apegado assim às árvores de Natal, mas a Cris gosta e monta a árvore de Natal em casa. Mas eu gosto das luzes da cidade bonita, eu gosto de ir lá no Ibirapuera, ver o espetáculo das luzes, ver uma árvore grandona. Eu gosto sim de visitar o shopping quando ele não está muito cheio, de preferência, coisa que é difícil agora.
mas que tem luzes e que tem decorações especiais, e eu acho isso bonito. E aliás, a gente tem que lembrar, o Natal é sim uma festa cristã, é sim um símbolo cristão muito importante. E tirar esses símbolos é também esvaziar a nossa sociedade da permeabilidade, da influência da nossa fé. Então eu não sou a favor de tirar os símbolos, eu sou a favor de enfatizar os símbolos. Natal, Páscoa, datas especiais e realmente celebrarmos. Por mais que há uma disputa de narrativas entre aquilo que puxa mais para o comércio e aquilo que puxa mais para a fé, mas eu acredito que a gente deve embarcar nessa e aproveitando para explicar a nossa fé e o que significa o Natal. E o Natal, fundamentalmente, significa uma decisão divina de enviar o seu Filho unigênito e sem pecado para resolver um problema nosso, que só Deus encarnado em Jesus Cristo poderia resolver. Então o Natal não é para nós uma aleatoriedade, o Natal não é para nós só uma data que o comércio aproveita para vender mais. O Natal não é para nós um momento de troca de presentes. O Natal não é para nós só um momento de reunir a família. O Natal não é para nós, muito menos, um momento de panetones, chocotones, Chester, Papai Noel. O Natal para nós é a data em que Deus envia o seu Filho ao mundo. E por que Deus envia o seu Filho ao mundo? Não é por um capricho pessoal e nem por uma coisa aleatória de que Deus acordou um dia e disse, vou mandar Jesus. Existe um plano de redenção em curso. Um plano de redenção que está acontecendo desde sempre no mundo. Desde que Deus perdeu, em certa medida, o ser humano para o pecado, Ele está buscando trazer esse ser humano de volta. E semana passada a gente conversou sobre o chamado de Abraão como um momento e uma marca desse trazer de volta. E nesse movimento Deus vai levantando reis, Deus vai levantando profetas, Deus estabelece a sua lei, mas quando chega na plenitude dos tempos, como diz o autor de Hebreus, Deus manda o seu Filho. E por que Deus manda o seu Filho? Por necessidade mesmo, era preciso. Nós temos um problema insolúvel por nós mesmos. E o problema insolúvel que nós temos é o problema do pecado. E Paulo, nesse texto de Romanos, vai dizer isso. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão fora de Deus. E tem que lembrar que a Bíblia vai dizer também que é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, se nós estamos fora de Deus só tem morte, fora de Deus não tem vida. Mas tem gente que vive por aí sem Deus, ou sem reconhecer Deus, ou até militando contra Deus. Pois é, essas pessoas estão com uma vida residual e já elas morrem de uma vez por todas. Essa vida residual que elas têm é mais ou menos como se a gente ligasse esse ventilador. E esse ventilador ele está numa corrente elétrica que gera energia ou que puxa energia para ele se movimentar. Quando a gente desligar ele não vai parar imediatamente. Ele vai ter uma energia residual que vai deixar ele se movimentando por um tempo. As pessoas sem Deus, elas estão se movimentando numa vida residual, que daqui a pouco vai parar e vai se extinguir. Enquanto que nós que estamos em Deus, acreditamos que nós estamos numa vida plena, onde mesmo diante da nossa morte, essa vida vai permanecer. E isso se chama eternidade. Eu não sei se você já matou uma galinha. Eu sou do tipo de homem que mata o bicho, que caça a própria comida, rústico. Nem tanto assim, né? Mas aos 13 anos de idade, eu viajei pela primeira vez para o interior da Bahia para visitar meus parentes. E meu tio falou, você já matou uma galinha, menina? Eu falei, não. Ele falou, homem tem que aprender a matar galinha. Eu falei, então tá bom, né?
já que diz que tem que fazer isso para ser homem, né? Isso está nos manuais da minha família. E aí, então, pegamos lá a galinha do quintal, cortei o pescoço da danada, escorri o sangue num copo, que era para fazer galinha ao molho pardo, né? Então, aí escorri o sangue no copo, pôs um vinagre, pôs um negócio lá, para depois usar no molho, inclusive, o sangue. Então, matei a galinha. Mas, eu já vi outras experiências, onde você mata a galinha sem segurar muito, ou só corta o pescoço dela, e mesmo sem pescoço, e sem cabeça, portanto, ela fica um tempão ainda se batendo. Porque ela também tem uma vida residual ali, enquanto aquele sangue está escorrendo no corpo. E ela se bate para cá e para cá, faz uma sujeirada de sangue, porque fica espirrando sangue para todo lado, o quintal fica parecendo o filme do Tarantino, até parar, enfim. Aí a gente vai colocar ela num caldeirão de água fervendo, despenar e fazer todo o processo ali, para ter, ó, uma galinhazinha fresquinha. Eu já vi matando boi, e aí cortar lá o boi e tal, e aí aquela carninha tremendo ainda viva, você jogar um sal grosso e pôr na churrasqueira, e comer um churrasquinho, que a carne nem esfriou, a carne fresca. Essa é a cultura da minha família na Bahia. Um dia que a gente foi fazer um churrasco na casa dos meus primos, e eu falei para a gente comprar carne congelada no mercado, meu primo quase me matou. Ele falou: negócio de carne congelada não presta. O negócio é a carne fresca, vai na feira comprar carne. As carnes estão penduradas, o cara matou o boi 6 horas da manhã, 8 horas está lá vendendo a carne fresca na feira. Ele diz: essa carne é boa. Então essas são as culturas brasileiras alimentícias do Nordeste, né? E de outras partes, muito provavelmente. Mas o que existe ali depois da morte é uma vida residual, por alguns minutos e por algum tempo. Essa é a vida que existe fora de Deus, uma vida residual por algum tempo. E uma vida em Deus é uma vida eterna e para sempre. Mas o que nos impede de uma vida em Deus? É o pecado. Jeremias fala que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E Jesus, então, vem para estabelecer e encurtar essa distância, porque Ele leva sobre si os nossos pecados. Mas esse tema do pecado, ele está meio fora de moda, porque parece que não cabe muito bem falar disso. Parece que não é mais tão interessante, e de fato não é. Se você ouvir sobre o pecado, e se você ouvir algo contra o seu pecado, e ficar bem, você não está bom da cabeça. Então é bom que você fique mal, porque é isso mesmo. Só que só quem vai falar sobre pecado e sobre o seu pecado, ou é a igreja, ou é um amigo espiritual. Porque os seus amigos que não estão se importando com a sua alma, com a sua vida espiritual, jamais ousarão a falar sobre o seu pecado com você. As outras instituições sequer acreditam nisso. Se você for à terapia, os terapeutas vão dizer: não, o seu problema são os seus pais. O seu problema foi o contexto em que você foi criado. O seu problema, eu já escutei de uma terapeuta, o seu problema é a sua moral cristã. Você tem que abandonar essa moral cristã e viver de qualquer forma. Esse é o melhor. O seu advogado vai dizer: o seu problema é que você está fora da lei. A gente tem que dar um jeitinho aqui para te encaixar dentro da lei. Os médicos vão dizer: o seu problema é a sua obesidade. Ixi, já ouvi isso muito. Seu problema é a sua obesidade. Você tem que fazer dieta, emagrecer, e aí você vai ficar ótimo. Não vai ter mais dor nas costas, não vai ter mais problema com a glicemia e tal. Para aqueles que têm vícios, o seu problema é o seu vício. Largue o seu vício e viva bem. Para aqueles que sofrem com procrastinação, o seu problema é a procrastinação. Vença a procrastinação com produtividade, e isso vai ficar tudo bem. O seu problema é não fazer sexo. Faça bastante sexo e você ficará muito feliz
e todos os seus problemas acabarão. Os homens acreditam muito nisso, inclusive. Uma parte é verdade, não tudo. Então, tem muitos problemas na nossa vida, e muitas formas de abordá-los, muitas formas de nomeá-los, e muitos jeitos para lidar com eles. E digo aqui, eu acredito nessas formas variadas no campo da saúde ou em vários outros campos, de lidar com problemas da vida. E em alguns aspectos dá certo. Terapia em alguns aspectos dá certo. Emagrecimento dá certo. Exercício físico dá certo. Relacionamento sexual dá certo. Mas tudo isso dá certo em certa medida, para certas coisas. Porque o problema mais grave, mais profundo que nós temos é o pecado. Aquilo que está mais profundamente arraigado dentro de nós, do qual a gente não dá conta de se libertar, e que incomoda a nossa própria vida, incomoda quem convive com a gente, e afeta negativamente tudo que a gente toca e tudo que a gente faz, chama-se pecado. E por isso a igreja é tão importante. Porque se a igreja é, ou pode ser, o único ambiente em que se fala-se de pecado, se não existir mais igreja no mundo, aí é que não vai se falar disso mesmo. Aí é que as pessoas não vão ter essa referência e vão achar que os problemas delas serão resolvidos de tantas outras formas e que o pecado não é uma questão e para alguns o pecado sequer existe. Que as nossas questões são puramente físicas ou emocionais ou psicológicas ou do campo aí de outras áreas e não espirituais. Mas o que a Bíblia diz para nós é que o nosso problema, fundamentalmente, é espiritual. E deste problema espiritual, chamado pecado, é que vão variar todos os outros problemas. Porque por causa do pecado, nós nos tornamos orgulhosos. Nós achamos que nós somos melhores que os outros. É por conta do pecado que nós nos tornamos preguiçosos. Que a gente acha que a gente não deve fazer nada e as outras pessoas devem fazer por nós. É por conta do pecado que nós nos tornamos egoístas, olhando para nós mesmos e não para a realidade e para as pessoas à nossa volta. É por conta do pecado que nós nos tornamos avarentos. Achamos que o dinheiro é que vai resolver todos os nossos problemas e a acumulação desse dinheiro vai resolver tudo. É por conta do pecado que nós nos tornamos traidores, porque a gente é instigado a trair a Deus, a trair o nosso próximo, a trair o nosso cônjuge, a trair as pessoas que nos amam e que inclusive nós amamos. Mas o pecado nos instiga a isso. Então, o nosso problema fundamental de raiz é o pecado. E esse é o diagnóstico fundamental que você não pode esquecer, por mais incômodo que seja. Pode ser que você tenha outros problemas em função do pecado, como eu tenho. E esses outros problemas me afetam e me levam para outros e outros e outros. E isso vai gerando uma cadeia interminável de problemas. E a gente vai tendo que, às vezes, cuidar de um por um. Mas o nosso problema mais fundamental é o pecado. Não esqueça de reconhecer isso. Não esqueça de qualquer briga, qualquer desentendimento, qualquer chateação, qualquer confusão em casa, no trânsito, no trabalho, na igreja. Você considerar a causa primeira disso. A causa primeira chama-se pecado. O pecado é a causa primeira. O problema não é o cara que te fechou no trânsito. O problema não é as opiniões da sua esposa que são diferentes da sua.
O problema não é as posições dos irmãos da igreja que são diferentes das suas. O problema é o pecado. Esse é o problema mais fundamental, de raiz. E deste problema mais fundamental, a gente vai ter todos os outros. Então, o ataque ao problema mais fundamental é também o caminho de resolução de todos os outros. E o interessante é que Deus já providenciou a solução a esse problema mais fundamental. Esse problema que não resolveremos tendo o melhor convênio do mundo. Esse problema que não resolveremos tendo a melhor tecnologia do mundo. Esse problema que não resolveremos tendo dinheiro para as férias mais divertidas do mundo. Esse problema do pecado só tem uma solução. Alguém que tivesse a condição de levar os nossos pecados sobre si. E esse é a questão que Jesus veio resolver. Tem gente que acha que Jesus veio para o mundo para te deixar rico. Nem Jesus ficou rico, nem os apóstolos foram ricos. Jesus veio para resolver um problema que você não tem como resolver. Porque ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro. Ter boa saúde física, você pode se alimentar bem, fazer exercício e ter boa saúde física. Usar a tecnologia de ponta, você pode se esforçar a ganhar dinheiro e usar a tecnologia de ponta. Essas coisas podem ser com a gente. E a gente pode ir à luta para conquistá-las. O que não pode ser com a gente, que a gente não dá conta fundamentalmente, é do nosso pecado. Não dá. Você não dá conta, eu não dou conta. E o que diz a Bíblia a respeito da lei, é que a lei foi nos dada por Deus para a gente ver o quanto a gente não dá conta. Para a gente ver o quanto a gente não dá conta de cumprir a lei, porque ninguém deu. E o que Deus está dizendo em Romanos é, ninguém deu conta de cumprir a lei. Todos estão condenados, todos estão fora da glória de Deus, todos estão separados de Deus. Mas Deus não quis deixar as coisas assim. Deus não quer e não quis deixar-nos separados dele. Deus não quis nos relegar e nos condenar ao inferno. A Bíblia diz que o inferno é um lugar separado para o diabo e seus anjos. Então Deus envia Jesus para resolver um problema que nós nos dávamos conta. E o Evangelho é fundamentalmente o reconhecimento de que eu tenho um problema tão grave, que ninguém pode resolver, senão Jesus. Eu tenho um problema tão grave, tão profundo, que gera tantos outros, que ninguém pode resolver, senão Jesus. E é por isso que o Evangelho tem de nos colocar de joelhos em torno de Jesus, da sua cruz. E o glorificar a Jesus, e o cantar a Jesus, e o se reunir em torno do nome de Jesus, é um movimento deste reconhecimento, de dizer, Jesus resolveu um problema que eu não poderia resolver. Jesus resolveu um problema que a humanidade não dá conta, nem deu conta no passado, nem dá conta agora, nem dará conta no futuro. E toda transferência de problemática para outro lugar que não o pecado, pode ser uma perigosa fuga da realidade. Toda transferência de problema que não considere o pecado, pode ser uma fuga da realidade. O Trump foi eleito nos Estados Unidos. Este é o problema do mundo. O Lula foi eleito no Brasil. Este é o problema nosso. O Ricardo Nunes foi eleito em São Paulo. Esse é o nosso problema. O dólar subiu. Esse é o nosso problema. O outro dólar baixou. Esse é o nosso problema. O desemprego baixou. Esse é um problema, porque agora tem que pagar salário mais caro. Quando tem pleno emprego, o salário sobe. Agora o desemprego aumentou. Esse é o nosso problema, porque agora temos mais pessoas desempregadas. A Cracolândia aumentou. Esse é o nosso problema, porque nós temos mais usuários de crack.
A violência aumentou. Esse é o nosso problema porque nós somos violentos. Perceba, tudo isso, em alguma medida, pode ser verdade. Tudo isso, em alguma medida, nos afeta de alguma forma. Mas volto a dizer, todo problema fora de nós, que não considerar o problema fundamentalmente dentro de nós, vai ser jogar a culpa para o lado de lá e não assumir a culpa do lado de cá. E o Evangelho ensina a gente de partida a reconhecer: eu sou pecador. Então, grande parte dos problemas do mundo tem a ver com o pecado. O meu pecado, o pecado do outro, o pecado do mundo todo. Esse é o problema. E para resolver esse problema, Deus enviou seu Filho. Para resolver esse problema insolúvel, Deus enviou seu Filho. Só que existe uma tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus, que é, nós recebemos a Jesus, nós estamos aqui cultuando a Jesus, nós batizamos um dia dizendo: Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, por isso eu me batizo nas águas. Ótimo, é isso mesmo. Só que a gente vive uma tensão de que nós já somos santificados, justificados por Deus. Nós já temos um acesso ao Pai, porque Jesus Cristo nos conferiu isso. Mas nós ainda somos pecadores. E essa é uma esquizofrenia que só será resolvida na eternidade. Porque nós já somos salvos, mas ainda nós estamos condenados à morte física. Nós já somos santificados por Deus, mas ainda cometemos pecado. E o maior de todos os pecados é justamente a gente reconhecer que não tem pecado. O maior de todos eles é a gente achar que não tem. João diz que quem diz que não peca, já pecou. Quem diz que não peca, já pecou. Então, quem não reconhece o seu próprio pecado, já de partida sai pecando. E é um péssimo começo, né? Você já tentou resolver um problema quando a pessoa de partida não abre mão da sua posição e diz que tem razão? E diz que está 100% com a razão? Aí você não tem espaço de negociação. Se a pessoa já está totalmente certa, então você está totalmente errado. E aí já não tem mais o que fazer. Agora, quando o ponto de partida é a humildade, quando o ponto de partida é o ensino do Evangelho, de que assim, vamos considerar por princípio que nós somos pecadores. Vamos considerar, na base da nossa discussão e da nossa conversa, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós só temos vida na dependência de Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos partir desse pressuposto? Aí a gente parte de um lugar comum, de que somos falhos, de que somos pecadores, e isso nos causa muitos problemas. E aí depois disso a gente fala, como é que agora a gente pode resolver isso? O pecado de raiz é só Jesus. O pecado que eu estou chamando consequência desse pecado de raiz, bom, aí a gente pode tentar lidar aqui entre nós com conversa, com diálogo, com terapia, com remédio, com coisas que estão aqui à nossa disposição. Mas o nosso ponto de partida é que nós somos pecadores. O nosso ponto de partida é que nunca teremos 100% de razão. O nosso ponto de partida é que nunca seremos uma pessoa 100%. Porque a pessoa 100% na concepção humana ou espiritual que seja, é a pessoa sem pecado.
É a pessoa inteiramente íntegra, é a pessoa inteiramente perfeita, é a pessoa inteiramente irrepreensível, é a pessoa inteiramente sem falha. E partir desse lugar é partir de uma mentira. Eu já ouvi gente dizendo: pastor, eu estou esperando a pessoa ideal para eu casar. Não faça isso. Ela não existe. Não existe a pessoa ideal para você casar. Até porque você não é a pessoa ideal para ninguém. Porque esse ideal não existe depois que o pecado entrou no mundo. Você pode escolher a pessoa possível para você casar. A pessoa que tem uma confluência com você naquele bojo de coisas mais principais e fundamentais. E aí sim, você se segurar nisso e dizer: ó, nisso aqui a gente se combina, nisso aqui a gente se encaixa, e nisso aqui a gente é o principal. Porque terão muitas outras coisas que não se encaixarão. E tudo bem, porque a gente está num mundo contaminado pelo pecado. Então as coisas não se encaixam 100% mesmo. As coisas nunca serão perfeitas mesmo. Pastor, eu estou procurando um trabalho, mas que seja um trabalho ideal. Ideal para o meu perfil, ideal para os meus dons, ideal para os meus talentos, ideal enquanto ambiente de trabalho, ideal enquanto salário, ideal enquanto condições de trabalho. Não existe. Se você está procurando o lugar ideal para trabalhar, desista. Este lugar não existe. Não existe pelas pessoas que estão lá, e não existe por você que quer ir para lá. Não existe. Porque lá tem pessoas pecadoras, e você vai ser mais um pecador quando você se juntar a eles. Pastor, eu estou procurando a igreja ideal. A igreja onde tudo se encaixa, onde seja tudo perfeito, e idealmente, não faz isso. Se a igreja for ideal e você chegar lá como pessoa não ideal que você vai estragar a igreja. Mas na real, a igreja também não tem ideal. Porque a igreja é um conjunto de pecadores unidos. Então você vai chegar lá e vai se juntar com mais um pecador. Agora, existe sim a igreja possível. Talvez a igreja saudável. Talvez a igreja de boa doutrina. Talvez a igreja de boas intenções. Sim. Mas a ideal, aquela que não há nenhum pecador, não existe. Essa daí é uma realidade espiritual, por enquanto, inacessível para nós. Então, partamos do ponto de partida, sendo até repetitivo na frase, de que todos nós somos pecadores. Todos nós temos pontos a melhorar. Todos nós temos uma luta dentro de nós. Você quer ter uma conversa espiritual e sincera com alguém? É você perguntar: qual é a sua luta do momento? Qual o pecado contra o qual você tem lutado nesses dias? Essa é uma das perguntas mais profundas que você pode fazer a alguém. E só um amigo profundo vai te confessar. Vai dizer: eu estou lutando contra o meu egoísmo. Eu estou lutando contra o meu desejo de trair. Eu estou lutando contra o meu desejo de ser maledicente, de falar mal. Eu estou lutando contra a minha avareza. Estou tentando ser mais generoso. Eu estou lutando contra a minha preguiça. Porque eu estou com uma preguiça de fazer as coisas. Eu estou com uma preguiça de trabalhar fora. Eu estou com uma preguiça de trabalhar em casa. Eu estou com uma preguiça de ir para a igreja. Eu estou com uma preguiça de tudo. Mas eu estou lutando contra isso. Eu estou lutando contra a minha raiva. Tenho raiva. Eu quero xingar as pessoas. Eu quero brigar, eu quero dar soco, eu quero dar chute. Eu quero matar gente. Eu estou lutando contra a minha raiva. Eu estou lutando contra a minha falta de fé. Tem horas que eu não estou crendo. Tem horas que eu começo a achar que Deus não está se importando comigo. Tem horas que eu começo a achar que isso tudo aqui nem existe.
como realidade espiritual. Estou lutando contra a minha falta de fé. Isso é só um amigo espiritual para você confessar essas coisas. E só alguém espiritual vai dizer: é verdade. Eu percebo que você tem uma questão nessa área. Mas vamos orar juntos. Vamos se ajudar. Porque você tem uma questão nessa área e eu tenho uma questão na outra área. Porque a gente é pecador mesmo. E agora, então, a gente precisa se ajudar. A gente precisa interceder um pelo outro. A gente precisa se colocar aos pés de Jesus e reconhecer que Jesus nos perdoa de todos os pecados. Jesus perdoa o seu pecado, Jesus perdoa o meu pecado. Jesus levou sobre a cruz todos os pecados de toda a humanidade. E o que a gente mais precisa é que Jesus nos sare. E aí talvez para Jesus nos sarar dos sintomas, que o pecado é essa coisa espiritual enraizada em nós, que Jesus levou na cruz. Mas tem vários sintomas que advêm dele, né? E aí nos sintomas, às vezes a gente precisa fazer uma terapia. Nos sintomas a gente precisa fazer um jejum. Dentro dos sintomas a gente precisa tomar um remedinho psiquiátrico para ficar mais calminho. Nos sintomas a gente precisa fazer um exercício físico, fazer uma luta marcial para poder pôr a raiva num saco de areia, no box. Aí a gente precisa fazer outros paliativos que nos ajude a viver melhor. E é isso que precisamos. E aí, não temos só uma responsabilidade com a gente mesmo e com o reconhecimento do nosso pecado e com a necessidade de Jesus, mas temos uma necessidade de oferecer aos outros essa esperança, porque Pascal diz que o conhecimento de nós mesmos, sem Deus, nos levará ao desespero. Porque se você conhece a si mesmo e você não vê salvação em Cristo, você se desespera, porque você diz: não tem jeito para mim. Eu sou pecador demais. Não tem solução. Então Pascal vai dizer: o conhecimento de si, sem o conhecimento de Deus, nos leva ao desespero. Assim como o conhecimento de Deus, sem o reconhecimento de si, te leva à presunção. Conheço a Deus, sou um especial de Deus, sou um filho amado de Deus, enquanto todos os outros são odiados por Deus. Deus me ama e odeia todo o resto da humanidade, que não acredita como eu acredito. Então esse conhecimento de Deus desse tipo te leva a ser presunçoso. E o melhor é que a gente conheça a Deus e conheça a si mesmo. Conhecendo a Deus, a gente se sente filhos amados de Deus. Conhecendo a si mesmo, a gente se sente profundamente pecadores. Mas pecadores que foram redimidos por Deus. E por isso tem uma esperança de salvação. Agora, essa esperança de salvação, ela não é restrita a nós. E aliás, a igreja não só é o ambiente que tem que te falar que você é pecador, mas é o ambiente que tem que manifestar a esperança para o mundo. Talvez dizendo ao mundo que o mundo está em pecado, mas não condenando o mundo, dando uma esperança, dando uma oportunidade, dando um caminho, apontando uma direção. E aí em Romanos 8:18, diz que, Paulo diz: eu considero os nossos sofrimentos atuais, que não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E a natureza criada, ou seja, toda a criação, nós somos parte dessa natureza, mas não só nós, os vegetais, os animais, tudo é criação de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele
da vontade daquele que a sujeitou, ou seja, a vontade daquele que pecou e sujeitou tudo à condenação. Mas na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. A igreja também não só diz para as pessoas o quanto ela é pecadora, mas principalmente oferece uma esperança para os desesperançados. E diz: calma, Deus está distante de você por conta do seu pecado, mas não é o que Ele quer. O que Ele quer é que você seja acolhido como filho amado dEle, filha amada dEle, por meio de Jesus Cristo. E a natureza, toda a humanidade aguarda a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Porque a manifestação dos filhos de Deus geram e dão essa mensagem de esperança. Porque a manifestação dos filhos de Deus mostra o que é ser perdoado por Deus. Porque a manifestação dos filhos de Deus mostra a graça de Deus. Porque a manifestação dos filhos de Deus diante de alguém que se vê pecador, desesperado, viciado, e diz: calma, você é muito pecador, é verdade, mas eu também sou. E Jesus resolveu o nosso problema na cruz. Vem para a cruz, vem para debaixo da cruz, vem para perto da cruz, onde todos nós nos vemos pecadores, mas ao mesmo tempo todos nós nos vemos perdoados. Onde todos nós estamos rompidos com Deus, mas ao mesmo tempo todos nós estamos sendo reconciliados com Deus. Onde todos nós fomos para longe de Deus, e onde agora, por meio de Jesus, Deus está trazendo a gente para pertinho dele de novo. Esse é o nosso papel como igreja. Lembrar que o Natal é um grande momento na história, onde Deus enviou o seu Filho, para por meio dele, nos colocar pertinho de novo. E quem não sabe o que significa isso, pode estar agonizando aí fora, com sua própria culpa, com o peso do seu pecado, com o peso das suas crises intermináveis e insolucionáveis, senão por meio de Jesus Cristo, senão por meio do perdão, senão por meio da graça de Deus, que gera nela uma nova vida e uma nova esperança. Então, nós como igreja, temos esse desafio, não só de reconhecermos nos pecadores, e não só de apontar o mundo como pecador, mas principalmente, ou na mesma frase, dizer: você é muito pecador, tanto quanto eu sou muito pecador. Mas para o nosso problema, temos a cruz. Temos Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador nosso. Vamos nos colocar submissos e conectados com Ele, e o nosso problema será resolvido. Talvez não todos os problemas, porque alguns sintomas ficarão conosco o resto da vida, infelizmente. Mas o problema principal, aquele pecado enraizado, Cristo levou na cruz. E nisto temos esperança. Com isso convivemos com a salvação que Ele promove a todos nós. Então, saia daqui convicto de que você é pecador, mas mais convicto ainda de que a graça de Deus se manifesta na cruz de Cristo e perdoa todos os seus pecados. E mais, tem gente lá fora que precisa receber essa sua mensagem, de que ela é pecadora,
mas que Jesus Cristo a perdoou na cruz. E ela precisa receber esse perdão de Deus para ela. Que Deus te use, que Deus te abençoe e que você nos ajude como igreja a nos movimentarmos nessa direção, nessa campanha de Natal e em toda a nossa vida enquanto igreja. Amém? Você pode ficar de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos lembrar de quão pecadores nós somos, mas ao mesmo tempo nos lembrar mais ainda do quão salvos e redimidos nós somos, por meio da cruz de Cristo, por meio do perdão de Deus, por meio da graça redentora e salvadora. Faz de nós e da nossa igreja um grande instrumento da Tua graça, um grande instrumento do Teu amor, um grande instrumento da Tua mensagem, o Evangelho, que diz exatamente isso, que diz para nós o quão pecadores nós somos, mas que diz para nós também o quão Pai amoroso Deus é, que mandou Jesus para morrer por nossos pecados. Nos ajude, Pai, a grudarmos na cruz, não a abandonarmos, a crermos no Evangelho e levarmos adiante a mensagem do Evangelho. Ajude-nos a arrecadar o alvo da nossa campanha e fazer movimentações financeiras, inclusive, que ajude-nos a levar esse Evangelho a mais pessoas, para a glória do Senhor. Amém.